Agora, falando em meio ambiente, Bianca tem uma entrevista especial. Tem sim, Jéssica. Nós vamos receber aqui também o Padre Gustavo, que é da Pastoral Ecológica aqui da Arquidiocese de Aparecida. Padre, chegue mais aqui conosco, por favor. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Muito obrigada. Sua bênção, Padre. Bem-vindo, bom Obrigado, dia. Jéssica. Tudo Pode bem? sentar aqui para conversar conosco, porque além dele, nós também vamos receber aqui a Mariana Cassiano Ferreira. Ela vai aparecer para a gente por Skype, né? Ela vai conversar conosco por Skype. Ela que é engenheira ambiental da Secretaria Executiva da organização do Corredor Ecológico. E a gente vai entender tudo isso também. Seja bem-vinda, viu, Mariana? Obrigada. Obrigada a vocês. Que legal, né? Que bom que nós estamos aqui unidos para falar sobre a nossa casa comum. E aí, Padre, vamos começar dizendo o seguinte, é pecado a gente não cuidar direito do meio ambiente? Olha, Jéssica, esse tema, ele é um tema que, sobretudo na atualidade, né? Hoje nós vivemos um mundo que parece que essas questões aí estão ficando meio esquecidas, né? Ou não sendo levadas como elas deveriam ser encaradas, né? Mas a nossa igreja, né, que tem uma missão, né, junto com as pastorais, que é justamente essa preocupação do pastor, né? Então nós temos uma igreja que está atuante e olhando para todas essas questões que ferem a vida, que são pecado, né, nós podemos dizer assim. Então nós estamos, né, olhando, o Papa Francisco tem incentivado bastante esse olhar e suscitado essa reflexão, né, nas nossas comunidades, na nossa igreja, porque é sim pecado nós não cuidarmos, né, do espaço onde Deus nos colocou para que nós fôssemos, né, os cuidadores ali por excelência, que nós somos, né, criados à imagem e semelhança do Criador. Então é nossa missão, sim, cuidar, né, dessa casa comum, como vocês, né, tão bem introduziram essa conversa. E a gente aproveitando, né, para falar sobre este dia em especial, né, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente também valoriza muitas iniciativas. Aqui, o Santuário Nacional, nós temos, a Jéssica já fez questão de falar de algumas iniciativas também, né, que o Santuário Nacional tem, mas eu queria também falar com a Mariana para perguntar sobre esse projeto do Corredor Ecológico. Mariana, explica para a gente como é que é esse projeto. Bom, gente, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, o Corredor Ecológico ele é uma organização social sem fins lucrativos. A gente atua no Vale do Paraíba, na sua porção paulista, e o Corredor ele nasceu em 2009 com o intuito olhar o território, né, o espaço que a gente vive e fazer conexões, tanto conexões de floresta, as conexões florestais, como conexão de pessoas, porque são essas pessoas que viabilizam a possibilidade da gente ter recursos, para a gente ter espaços, para a gente debater o assunto e para a gente efetivamente colocar a floresta no chão. Que bonito, né? A gente precisa realmente tomar esse cuidado, tomar essa direção na nossa vida. E a gente quer saber, né, Jéssica, como é que funciona a pastoral ecológica? Exatamente. Como é que funciona, Padre? Tem pessoas que participam, que promovem. Como são feitas as atividades de vocês? Olha, a pastoral, né, a gente chama de pastoral da ecologia integral, né? Aos passos, né, meio que lentos, nós vamos, né, constituindo, organizando melhor a pastoral. Ela não é uma pastoral nova, né? Embora muitas pessoas escutem e falem, nossa, mas a igreja tem uma pastoral, né, com essa finalidade de refletir as questões ambientais. É bonito porque aqui é uma oportunidade das pessoas, né, conhecerem, né? A igreja tem tantas pastorais conhecidas, pastoral da criança, pastoral da pessoa idosa e tantas pastorais que vão surgindo, né, na medida em que vão sendo também apresentados, né, na nossa sociedade questões que precisam desses olhares. Então nós vamos também, né, de acordo com as necessidades, criando as pastorais. Mas a pastoral da ecologia integral, ela não iniciou com esse termo, mas como eu disse, né, aos poucos ela foi sendo discernida e vendo que essa é a nomenclatura que melhor descreve, né, o seu trabalho. Mas logo depois, né, do Concílio Vaticano II, em 68, na Diocese de Tubarão, já aconteceram algumas iniciativas, né? Justamente para levar as comunidades a refletir essas questões, né, esses problemas sociais. Então, a Pastoral da Ecologia Integral, ela tem, digamos assim, duas dimensões. Uma é justamente, né, as iniciativas de ação sociotransformadora, que a gente precisa mesmo atuar na sociedade e promover, né, essas transformações. E a outra,
que eu acredito que está bem voltada para a nossa missão assim, de levar a uma espiritualidade ecológica. Porque nós não somos uma ONG, né? Nós somos uma igreja com uma missão bastante específica, né? Dada pelo próprio Deus. E assim como a teologia deve sempre dialogar com a ciência, estamos num momento muito importante, onde esse casamento ele aconteceu no momento que tem que acontecer, porque essas reflexões não poderiam ser adiadas. Então é a nossa geração que precisa agora promover, né, essas transformações e numa espiritualidade. Não é simplesmente fazer por fazer. Seria como que nós, seres humanos, né, tomarmos consciência de que nós somos parte de um todo, nós somos constituídos e precisamos, como a nossa irmã falava ainda há pouco, tomar essa consciência de que esse todo precisa ser integrado. Não dá para a gente pensar mais, né, o ser humano vivendo individualmente sem essa conexão, como ela falou, uma palavra que também define bastante o que a gente precisa fazer, essa conexão, essa consciência de estarmos nessa interligação, essa necessidade que temos uns dos outros e também de conexão com os outros seres. Então essa é a espiritualidade da ecologia integral que nós precisamos, né, trabalhar e que é a missão da Pastoral da Ecologia Integral. Que bonito. E Deus fez isso desde o início, né, que criou o mundo, né, foi criando cada elemento e nos colocou como parte de tudo isso daí. Quer dizer, a gente só tem que abrir os olhos e notar que o agir de Deus é perfeito, que nós precisamos também, né, abrir esses olhos e cuidar dessa nossa casa comum. Muito interessante. Agora, Mariane, conta pra gente também, tem muitas cidades que estão envolvidas na promoção desse corredor ecológico? Sim, a gente tem um desenho que nós fizemos, onde a gente considera todos os municípios do Vale do Paraíba, para que onde a gente tem lugares interessantes para fazer conexão. A grande maioria deles são as APPs, né, que são as áreas de preservação permanente, que são os rios, né, a margem dos rios e as nascentes. Elas por si só, como vocês disseram, né, essa grandiosidade que foi construída aí no nosso planeta, elas já fazem conexão. Então, o que o corredor ele faz é o que a gente, esse estudo da paisagem, né, é justamente encontrar esses locais onde foi retirada a vegetação nativa e que a gente precisaria colocar novamente para que a gente tivesse esse fluxo dos animais, né, que a gente chama de fluxo gênico, tanto dos animais quanto das plantas. E é muito interessante o olhar que o padre traz, porque é justamente o que o corredor sempre conversou quando a gente vai dar palestras, a importância da gente se ver como pessoa e como parte do ambiente, porque normalmente a gente fala assim, meio ambiente, a gente já procura uma plantinha, uma área verde, mas o meio ambiente está aqui, né? Onde eu estou, onde vocês estão. A gente só antropizou ele, né? Criou uma estrutura, uma casa, né? Um templo, enfim. Mas ele continua sendo meio ambiente, porque lá no começo, antes da gente, das nossas construções, ali era uma floresta, um espaço onde os animais interagiam de forma muito sinérgica. Então, a ideia é que a gente traga esse olhar novamente, para que a gente se sinta parte, porque a gente só consegue proteger e conservar a natureza quando a gente consegue entender que a destruição dela vai fazer mal para a gente. É verdade, é verdade. E infelizmente, muitas vezes, né, Mariana, a gente só descobre, só chega a essa conclusão depois que já está muito avançado, né, a degradação do meio ambiente. Sim, quando a gente começa a ter os problemas, né? A gente vê mudanças climáticas, chuvas muito fortes, áreas que não deviam estar sendo ocupadas. Então, é muito importante todo esse trabalho, essa integração realmente junto com a ciência, porque ela indica para a gente os melhores lugares para a gente fazer restauração, para a gente construir as nossas casas, né? Os nossos espaços públicos. E quando a gente tem essa integração e a gente consegue olhar para o todo e considerar os animais e as plantas nessa coisa próspera que a gente quer ter para a nossa humanidade, a gente entende que o bem-estar é para todos, né?
É verdade, isso é muito importante, né? Tem gente que até mora perto de áreas de proteção ambiental e enfim, e que às vezes reclama tanto, né? Fica assim, ah, mas aqui tem bichos, ah, aqui tem barulho de, sei lá, um rio que tá passando. Poxa vida, né, minha gente? Vamos olhar para tudo que Deus fez e cuidar. E claro que tem muitos livros, tem muitos materiais que nos ajudam a compreender melhor essa nossa casa comum. Padre, o Papa Francisco foi, assim, muito assertivo em ter deixado para nós essa encíclica, né, Laudato Si. Como nós podemos aplicar no dia a dia? Então, Jéssica, Bianca, não tem como a gente não mencionar, né, essa carta do Papa Francisco quando a gente fala dessas questões ambientais, né, que foi assim uma sacudida muito grande. Primeiro porque é a autoridade máxima da Igreja assumindo essa responsabilidade, né, e propondo essa reflexão. Eu trouxe até aqui, né, a carta encíclica, né, Laudato Si, louvado seja, sobre o cuidado da casa comum. E volta e meia, né, a gente revisa e traz isso daqui porque, como eu falei no início, né, aqui não é só a igreja que está propondo algo assim por propor e enfim, não aprofundando a questão. Aqui tem muita ciência. Aqui o Papa Francisco ele procurou um embasamento científico, né, sobre as questões e fez essa união, né, da teologia, da espiritualidade, junto com a ciência. E aproveitando, é interessante, eu não sei se vocês, né, ouviram falar sobre a carta, aquele documentário que Sim. o Papa Francisco ele convoca algumas lideranças aí, protagonistas, né, nessa linha de frente das questões ecológicas. E esse documentário é maravilhoso, até fica aí um convite para quem está nos acompanhando, porque no dia de hoje, né, do meio ambiente, é um bom aprofundamento, né, e inspirador. Inspirador. Tem momentos daquele documentário que eu chego a ficar emocionado, porque é uma das minhas bandeiras, assim, enquanto ministério, enquanto sacerdócio. O Papa enviando cartas, né, para essas lideranças que não são necessariamente cristãs católicas, né? Ali nós temos lideranças de outras religiões, mas a gente percebe que o foco é o ser humano, o foco é a vida, e essas pessoas, né, por ter amor à vida, elas, né, são convidadas pelo Papa Francisco para discutir, né, e recebem lá a carta encíclica, fazem aquele momento tão bonito com o Papa e pessoas ali, representantes de outras religiões e de vários lugares do mundo, né? Isso que é muito bacana. Tem aquele casal lá do Havaí, tem aquele rapaz lá do Senegal, tem aquela garota da Índia, e eles vão assim lá e fazem esse momento que é belíssimo. Então a carta encíclica, ela até é uma das propostas, né, da Pastoral da Ecologia Integral, é a reflexão. Então, em muitas dioceses, eles optaram por começar com o estudo dessa carta, né, fazer grupos de reflexão em torno desse documento e, a partir disso, ver as iniciativas, né, que podem ser tomadas. E, a partir disso, eu não posso deixar de dizer aqui para vocês, né, o Luciano, que é coordenador da Pastoral Ecologia Integral do nosso regional, SU1, vocês fizeram contato com ele. Ele é um cara, nossa, fantástico. Ele foi Deus que colocou ele nessa missão, porque ele realmente tem conduzido, né, esse trabalho de forma brilhante aqui no nosso regional SU1. Né, ele fez ali um contato comigo também para esse momento e pediu, né, para que eu falasse, porque há 4 anos essa pastoral ela já está mais articulada no nosso regional. Né, o Dom Eduardo Malaspina, bispo de Itapeva, ele é o bispo referencial. Inclusive, na visita ad limina, né, a Roma, ele levou os trabalhos, né, desenvolvidos pela pastoral aqui no nosso regional. A gente está bem assim encaminhado, graças a Deus. E o Luciano coordenou um trabalho, um processo formativo para as lideranças, né, a partir de um curso com 14 encontros virtuais. O curso foi feito em parceria com algumas universidades católicas. Foram várias pessoas fazendo partilhas maravilhosas sobre essa questão e esse curso, o primeiro ciclo já foi concluído, que foi para todo o regional. Então nós estamos agora, tendo terminado esse primeiro momento, o curso se chama Água, Fonte de Vida. E agora nós vamos começar o segundo ciclo, que são a partir das sub-regiões do regional. Então já estão abertas as inscrições. Ele pediu, padre, fala lá, convida o pessoal para participar desse segundo módulo, desse segundo ciclo aí. Depois nós vamos ter um terceiro momento, pra
Você vê que foi um negócio muito bem pensado, Uhum. articulado, né? Primeiro, maior, né? Todo regional. Depois, menor, sub, que é o que nós vamos começar. E depois, nas dioceses, né? Então, a intenção é que cada diocese possa ter bem articulado, né, a pastoral da ecologia integral, né, com lideranças, né, que possam multiplicar todo o conhecimento adquirido no curso. Então fica aí esse convite para quem está acompanhando a gente, né, de poder se inteirar. Tem lá o site da CNBB e a gente pode ali ter as informações de como participar desse curso. Sim. Aliás, um abraço aí para o Luciano, que faz um trabalho muito bonito também. Já tive o prazer de entrevistá-lo também. Queria agradecer, aliás, a entrevista de vocês hoje, né? Verdade. Mariana, obrigada, viu, pela presença conosco e por contar um pouquinho sobre o corredor. Joia. O corredor, ele atua, então, no Vale, né? A gente tem nossas redes sociais. Hoje a gente está com um projeto muito bacana junto com o município de Jacareí e é um projeto que a gente gostaria de estender a todos os municípios do Vale do Paraíba. Então, fica o meu convite de conversar com essas lideranças dos municípios do Vale para a gente também conseguir fazer projetos interessantes, não só com o corredor, a gente tem organizações maravilhosas trabalhando aqui na nossa região, então vale a pena conhecer elas, fazendo trabalhos, cuidando da casa comum. Então, fica o meu convite para as pessoas, para os telespectadores conhecerem o nosso projeto, mas também projetos que tem na região e dos municípios também abraçarem essa ideia, como o Papa pediu aí para a gente olhar para a casa comum, né, para a nossa natureza, que faz parte realmente dessa evolução espiritual. Então, para chamar organizações como o Corredor para estar estudando e produzindo ações para os municípios, né, como o padre falou, pensar no Vale como um todo e depois a gente vai indo para cada município, para cada bairro desse município. Tem muita coisa bacana que dá para fazer, muitos estudos interessantes que vão levar para esse caminho bacana. Que bom, Obrigada, que lindo. obrigada. Um beijo para você, viu? Parabéns pelo trabalho. Um abraço especial. Padre, obrigada pela presença também. Volte sempre, viu? Com notícias da nossa pastoral da Amém, com certeza. certeza. Integral. Aqui na Diocese também a gente está caminhando. E olha, Mariana, eu vou ser um dos que vai entrar em contato com você para a gente fazer essa parceria aí, viu? Vamos colocar eles, Obrigada, então, em contato obrigada, aqui, obrigada. verdade. Pois é, vamos colocar